Eu tô nesse mercado há anos e já vi importador com mais de 100 containers por mês pagar a tabela cheia de demurge, porque ninguém falou pra ele que dava pra negociar. Importar com lucro não é só entender qual é o NCM, qual a melhor classificação, o melhor benefício fiscal, ou até mesmo como contratar o frete mais barato. É entender o que são as cobranças de fato, onde cada uma das partes consegue ganhar mais dinheiro e onde você consegue ter mais poder de negociação. Esse é o principal tema que eu quero abordar aqui hoje. O primeiro ponto é a tabela de demurge. Se você contrata um frete FOB aqui no Brasil, de uma importação da China, por exemplo, saiba que o seu agente de carga aqui no Brasil vai estar cobrando uma tabela pessoal dele. Cada agente de carga tende a montar a sua própria tabela. Isso porque, em muitos casos, o agente de carga perde dinheiro com demurge, porque a gente tem importadores que pagam atrasados, que precisam ser negociados. E o agente de carga, para o armador, ele não tem poder de negociação. Isso porque o armador diz assim: você tem $100 de demurge para pagar para mim, você tem até semana que vem para pagar, senão eu não aceito mais bookings para sua empresa. E aí? O agente de carga perdeu todo o poder de negociação que ele tinha. Então, dependendo do seu volume, é claro que se você é iniciante, você tem 2 containers por mês, dificilmente o agente de carga vai negociar, porque para ele também é um risco muito alto. Mas se você já é um importador com histórico, se você já faz lá seus 20, 30, 40 containers por mês, você já pode sim entrar em contato com o seu representante comercial e de repente conversar com ele se abrir de fato, se tem essa possibilidade de você pagar a tabela pública do armador. Porque se você não sabe, todos os armadores têm a sua própria tabela e é um dado público. Você pode abrir o site deles e consultar, porque de fato os agentes de carga colocam certa margem em cima para que eles consigam ter esse controle melhor do fluxo de caixa deles, entre os recebimentos, os não recebimentos, as pendências que ficam, né? E que a gente sabe que é comum. O segundo ponto, você precisa entender quais são as taxas que você tem que pagar durante todo um processo. Então, se a gente está tratando aí de um frete FOB, por exemplo, a gente sabe que vai ter as taxas de frete, taxas relacionadas ao frete, como o BAF, por exemplo, for um frete da Índia ou Oriente Médio, você provavelmente vai ter alguma taxa relacionada ao risco de guerra. Se é uma mercadoria que passa pelo Canal do Panamá, você provavelmente vai ter uma taxa pela manutenção do canal. E você precisa entender também que aqui no Brasil há taxas que são pertinentes sim do armador. Você vai ter que pagar o THC, que é um custo para cobrir os custos com o terminal. Você vai ter que pagar ISPS, provavelmente, taxa de BL ou taxa de documentação. Dependendo do armador, eles cobram diferente. Além disso, você tem as taxas do agente de carga. Afinal de contas, eles são uma empresa. E tudo isso que eu passei para vocês, geralmente, é um custo net. Ou seja, o mesmo valor que eles pagam para o armador, eles estão apenas repassando para vocês. Então, os agentes de carga, na maioria das vezes, eles ganham dinheiro somente com as taxas de desconsolidação e liberação de BL. Na maioria dos casos, 90% das vezes, é isso. Então, claro que uma negociação ou outra é diferente, você vai cobrar uma taxa ou outra diferente. Além disso, é importante saber também, quando a gente faz um booking aqui no Brasil, 90% dos casos, 99% dos casos, é realizada a contratação através de um agente na origem também. Esse agente na origem também precisa ganhar dinheiro, afinal ele está te passando o valor do frete net, a mesma coisa que ele está pagando ao armador. Então saiba que o agente aqui no Brasil também está considerando pelo menos, no mínimo, 50 a 100 dólares para o agente lá na origem também. E veja bem, eu não quero aqui que você fique negociando ou tentando fazer com que as pessoas deixem de ganhar dinheiro. Afinal, a nossa função como agente de carga ou como parte do comércio exterior, nós cobramos pelo serviço que nós prestamos e nós precisamos ser remunerados para isso. O que eu quero passar aqui para vocês é que vocês tenham transparência e que muitas vezes essas taxas elas não vêm na proposta e você pode evitar um problema. Se você souber que essa taxa ela precisa estar lá, eventualmente essa cobrança vai vir. Então, se você conseguir analisar uma proposta e ver que está faltando alguma coisa, você pode voltar para o seu agente de carga e falar assim, viu, não vi a taxa de desconsolidação e liberação aqui. De fato, não tem essa cobrança, não está faltando. Outra taxa que é muito comum faltar aqui é a taxa de Courier Fee ou MBL Fee. Essa taxa cobre o valor do envio do courier, lá da origem para cá, para que nós, agentes de carga, possamos fazer então a liberação junto com o armador aqui no Brasil. Essa taxa geralmente fica em torno de 60 a 65 dólares. Outra taxa importantíssima e que está muito comum agora, principalmente nas origens com alta demanda. A gente vê agora a China voltando a aquecer o mercado e os bookings voltando a ficar um pouco mais complicados
de conseguir. Então é natural que você veja aí, por exemplo, container de 40 pés NOR, você veja aí na casa dos 900 mil dólares, e o container de 40 high cube você veja aí na casa dos 1.500 dólares. Se você vê um frete 200, 300 dólares abaixo disso, eu já cheguei a ver algumas ofertas aqui de 800, 850 dólares pro NOR e 1.200 pro o container high cube, saiba que é muito provável que o agente vá te cobrar depois, quando ele conseguir o booking, uma taxa aí de 200 a 300 dólares que eles chamam de equipment fee. É a taxa de equipamento, é a taxa que eles cobram por ter garantido equipamento para você. Então fica ligado aí, se você vê um frete abaixo do mercado, saiba, tem alguma coisa de errado, cara. Não existe almoço grátis e frete é uma coisa assim, ó, geralmente é tabelado. Se você vê 2, 3 propostas por 1.000 e uma por 700, tem alguma coisa de errado, desconfie. Outro ponto essencial, quando você solicita um booking, você precisa ter em mente que não é só o tempo hábil de você puxar o container do terminal de vazios, carregar ele e colocar de volta no terminal. Você tem o cutoff da documentação, que é o prazo que você tem para emitir, para enviar as shipping instructions com todas as informações do booking e para a emissão do BL. Então, esse cutoff, geralmente esse prazo de cutoff é 48 horas antes da data de saída do navio. Então, é importante que se você está pedindo um booking e o agente prometeu que vai embarcar no próximo navio que sai amanhã, isso não vai acontecer. Não importa se seu exportador garantiu para você que ele consegue encher o container, que ele vai conseguir estufar, não vai embarcar. Por quê? Existe o cutoff documental. Então, se você trabalha somente com importação, você provavelmente não está muito familiar com esse tópico. Mas para quem já trabalha com exportação, entende mais ou menos o que eu estou falando também. Então, saiba que você tem que levar isso em conta também e que você, quando solicita um booking, procure ir 5, 7 dias com antecedência para que você consiga programar tudo, para que o exportador consiga fazer o contato com a gente na origem também, para que você consiga ter tudo isso alinhado. Afinal, a gente não quer rolagens desnecessárias de booking, porque quando rola uma rolagem de booking dessa, você paga detention, você paga por ter booking enrolado, e a gente quer evitar isso, né? A quinta dica vai para quem importa muito o LCL. É importantíssimo que você negocie as tabelas de armazenagem com cada um dos terminais de desconsolidação principais. O meu conselho, quando você solicitar uma cotação LCL para o seu agente de carga, pergunte qual o terminal de desconsolidação e peça a ele a estimativa de armazenagem. Desse modo, você vai conseguir se preparar e você vai conseguir entender quanto que vai ficar a armazenagem que você pagaria lá para o terminal de desconsolidação. Isso é uma coisa bem peculiar e dependendo do seu volume você vai conseguir negociar uma tabela melhor ou pior. O seu agente de carga ele vai conseguir fazer esse meio de campo para você, te direcionar com quem você pode falar para negociar essa tabela, mas não é uma garantia de que você vá conseguir uma redução de valor ou não. Dou uma dica além. Procure contratar o ESL com frete contratado aqui no Brasil. Isso porque os coloaders, eles têm preferência na tabela negociada. Então, quando o frete é fechado aqui, eles já negociam a tabela com os terminais de desconsolidação. Quando o frete é fechado na origem e é enviado para cá como CIF ou CFR, é natural que aconteça de que você tenha que pagar a tabela pública, porque esse frete não foi fechado aqui. E a tabela pública pode ser 2, 3, 4, 5 vezes mais caro do que a tabela negociada que você tem com esse terminal. Então, sempre leve isso em consideração. Busque sempre LCL contratar Ex-Works e sempre negocie a tabela negociada com o seu terminal de desconsolidação. A sexta dica, validade é data de embarque, não é data de calendário. Tá? Então, se você solicitou uma cotação, a validade é 21 de maio, hoje nós estamos no dia 15. A previsão de saída do navio, você conseguiu o booking, confirmou, a previsão de saída do navio é para o dia 25. Esse booking vai ser confirmado e o valor de frete vai sofrer alteração. Claro que depende da sazonalidade do mercado, da negociação, da qualidade do agente, mas na maioria dos casos, se a data de embarque foi depois da data de validade, essa cotação já não é mais válida. Essa é uma informação que os agentes de carga não colocam na proposta comercial, mas que é uma informação válida. A data de validade da proposta é a data de embarque e não o dia do calendário. Não importa se você concordou com a proposta no dia 15, dentro da validade, se embarcou somente no dia 25, haverá correção e haverá alteração no valor. Agora, a dica de milhões. Essa dica aqui pode te salvar facilmente uns $1.000 por embarque.
por embarque. Sério, isso aqui é essencial. Nos Estados Unidos, todas as suas cargas ex-works, há grandes chances de você estar pagando muita coisa extra no transporte rodoviário para coleta lá nos Estados Unidos. Em média, uma coleta de até 30 milhas dentro da região portuária, você vai pagar não mais do que $900. Se você estiver pagando mais do que $900 para uma região que fica em até 30 milhas do porto, você está pagando a mais. Isso não existe. Nos portos de Houston e Nova York, que são os portos mais movimentados, não no sentido de movimento de carga, mas de trânsito mais intenso. Para quem não sabe, o transporte rodoviário nos Estados Unidos, principalmente, é cobrado não pela distância somente, mas por tempo de trânsito. E aqui agora eu vou descrever para vocês algumas manobras que as empresas de transporte rodoviário lá nos Estados Unidos, as transportadoras, elas utilizam de taxas fantasma, entre aspas, para te cobrar mais, tá bom? Então eu vou listar aqui para vocês agora rapidinho umas 4 ou 5 taxas para você ficar ligado. Presta atenção. A primeira taxa é a taxa de pre-pull fee. Essa taxa significa para garantir que você vai conseguir puxar um container num dia. Então vamos imaginar o seguinte cenário. Você fez um booking, o cutoff o deadline para você colocar o container no porto é amanhã, é na sexta-feira ao meio-dia. Hoje é quarta-feira. O exportador só vai conseguir carregar o container amanhã às 8 horas da manhã. Porém, o terminal de vazios só disponibiliza a retirada dos containers a partir das 10. Por exemplo, o que fazer nesse caso? O cutoff é na sexta, você precisa carregar amanhã e você só consegue tirar o container depois da hora que o exportador consegue carregar. Situação complexa, né? Então, o que as transportadoras fazem? Elas oferecem um pre-pull. Elas vão um dia antes, puxam o container, então elas tiram o container do terminal vazio, fica com elas, e depois, no outro dia, às 8 horas da manhã, elas já conseguem levar para o exportador, fazer a estufagem e colocar o container no porto. Então, fica ligado, a taxa de pre-pull geralmente é de $150 a $200, e com ela, geralmente é comum que venha a cobrança de storage fee ou yard fee, tá? Essa taxa de yard fee ou storage fee fica em torno aí de $50 a $100, dependendo do lugar e dependendo da transportadora. Eu tô falando esses valores para você ter como ideia, tá? Eu já trabalhei lá nos Estados Unidos, trabalhei no departamento de pricing, fiz mais de 1000 cotações, então eu sei bem exatamente o que eu tô falando, tenho muita experiência nessa área. Esses são os valores que você geralmente paga. Então vamos agora para a segunda taxa, que é o chassis fee e o chassis split. Algumas transportadoras, elas não têm o chassi, que é aquela parte do caminhão onde você coloca o container em cima. Então elas têm os semi-trucks, o caminhão em si, e elas não têm o chassi. Há empresas nos Estados Unidos que elas fazem o aluguel desse chassi. Você pode ir lá, alugar o chassi por dia e utilizar ele para puxar o container. O aluguel do chassi, ele geralmente varia 45, 55, talvez até $65 para containers de peso legal, né? Que não tem sobrepeso. Contudo, você precisa ficar ligado que algumas vezes o chassis ele tá em um lugar separado. Essa aqui é uma cobrança mais complexa. Às vezes a empresa tem o chassi, mas o caminhão está num lugar e o chassi está em outro, ou o aluguel do chassi, você retira o chassi em lugar X, mas você precisa retornar o chassi depois de ter utilizado em lugar Y. Então, esse split, o fato de você ter esses dois lugares diferentes, pegar e devolver o chassi, eles cobram o chassis split, que geralmente é $75 ou $95. Então, tá mais uma taxa aí para você ficar ligado e você saber aí, se eles te cobrarem, você sabe do que se trata. Terceira taxa, aqui uma dica pra galera que embarca containers pesados. Acima de 44 mil libras, geralmente, na maioria dos estados, vai ser considerado sobrepeso. O que poucos te falam é que, com a cobrança de sobrepeso, geralmente você vai pagar $200, $250 extra por ser sobrepeso, você também precisa de um tri-axle chassis. Você precisa de um chassi que tenha 3 eixos. Isso porque há uma lei, uma regulamentação para distribuição de peso por chassi. Então, você não pode colocar uma carga que pesa 48 mil libras em um chassi que tem apenas 2 eixos. Então eles vão te cobrar também junto, e muitas vezes sem te falar, que eles vão precisar utilizar o tri-axle chassis. O tri-axle chassis, ele geralmente é mais caro que o chassi normal e vai ficar na casa aí dos $95. Então fica ligado, quando é overweight, você precisa conferir se a proposta inclui overweight fee e tri-axle chassis. Precisa conter essas duas para garantir que você não vai ter nenhuma surpresa lá na frente. E as últimas 3 taxas que eu vou falar meio juntas aqui, porque são taxas mais variáveis. A primeira delas é o driver's detention. Nos Estados Unidos, geralmente são 2 horas de graça. Então, se o exportador levar mais de 2 horas para fazer a estufagem do container, você vai pagar aí $75, $95 extra por hora que levar. Lembrando, não há hora fracionada. Se levou 15 minutos a mais, a transportadora provavelmente vai te cobrar a hora cheia. Leva isso em consideração. Segunda dessas 3 é o fuel surcharge. Então, as transportadoras vão te cobrar também pela variação do preço de combustível. Lembra que eu falei, o valor do frete rodoviário nos Estados Unidos, local, ele é cobrado não somente pela distância, mas também pelo tempo. Então, o valor do combustível
é um fator essencial lá nos Estados Unidos para fazer essa cobrança do transporte rodoviário. E a última taxa aqui é a Port Congestion Fee. É uma taxa de congestão portuária. Ela é bem similar ao Driver's Detention, só que aqui ela não se refere somente na estufagem do container, ela se refere também ao tempo que o motorista do caminhão passa parado na fila do porto. Lá nos Estados Unidos eles cobram sim, e geralmente não tem hora livre, principalmente o Porto de Los Angeles e Long Beach. Então você vai ver essa cobrança aí provavelmente na casa dos 75, 100 dólares por hora que o caminhão ficar parado lá. Lembre de considerar que é uma cobrança bem salgada. É por isso que tem muito importador que sente que nunca consegue prever exatamente os custos. Sempre paga mais do que foi cotado inicialmente e nunca consegue ter uma ideia real do quanto ele está pagando para cada uma das partes, quanto que ele está sendo cobrado extra ou não. E por isso eu criei para você uma planilha com as 25 principais cobranças secretas feitas pelos agentes de carga, transportadores e armadores para que você possa saber, antes de tudo, que essas cobranças podem acontecer e que elas são real, quanto que é o valor médio delas, para que você possa levar isso em consideração na hora de você fazer o seu planejamento, na hora de você fazer o estudo de custo para realizar uma importação ou não. É bem simples, você preenche ela com o nome do seu agente, da sua cotação e você verifica se o agente te informou desse potencial custo ou não. Fica ligado, o porquê dela, por que ela é essencial. Nos casos das taxas dos Estados Unidos que eu comentei para vocês, provavelmente o seu agente de carga também não tem noção dessas taxas. Então vai vir aquela mensagem clássica do eu também não sabia, fui pego de surpresa, esse é um valor, estou te passando net, não tenho profit nisso, infelizmente aconteceu. Você que acompanha meu canal vai estar preparado, vai saber que isso poderia ter sido não evitado, mas que você sabe que isso é uma cobrança real e de fato pode levar isso em consideração. Por hoje era isso, eu espero que você tenha gostado, espero que esse vídeo tenha te ajudado aí a entender de fato quais são as cobranças, como os grandes importadores economizam, porque eles levam todo esse cenário em consideração e eles negociam tudo antes de fechar o embarque de fato. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e se você quer ver mais vídeos como esse, deixa aqui nos comentários quais conteúdos vocês querem ver sobre o nosso querido Comex, tá? Lembra, se inscreve no canal porque aqui você aprende com quem faz o operacional, o comercial, o pricing, tudo na prática e já viveu na pele cada uma de todas as partes do Comex. Forte abraço e boa semana pra gente.